O Senhor abençoe a todos nós. Vamos ler a Bíblia na primeira carta aos Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 24. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24. Tudo vai bem com vocês? Graças ao Senhor. Tem uma pergunta. O que um homem precisa fazer para ser um pregador do Evangelho assim como o Senhor? Eu, conversando com um pastor agora, depois da nossa reunião aqui, e eu considero ele um dos bons pregadores que nós temos no Brasil. E ele sentou assim e disse para mim que se havia no mundo alguém que me admirava como pregador, ele era o número 1. Ele disse: pode haver alguém que o admire igual a mim, não mais, eu sou um com ele. Eu olhei bem dentro dos olhos dele e disse: pois eu vou dizer para você com toda a honestidade, nunca me considerei um pregador. Eu tenho certeza que eu sou um homem incapaz e que tudo o que tem acontecido na minha vida é o Senhor Jesus. Não sou eu, é Ele. Então, se você está admirando Ele, não eu. Eu não me considero um pregador, mas um irmão que tenho ajudado a outros a encontrar uma vida de aproximação ao Senhor Jesus. Não me preocupo com sermões, tanto que sou extremamente desorganizado. Não tenho anotações, não tenho um livro. Se amanhã eu partir, vão encontrar muitos pedaços de papéis anotados, porque eu nunca fiz um script, montei uma pregação para fazer. Então, quando diz assim, o que precisa fazer para ser um pregador do Evangelho, precisa ser chamado. Primeira coisa, precisa ser chamado. A segunda, vocacionado. Quando Deus chama um homem, Deus equipa aquele homem. Deus trabalha fazendo com que aquele homem esteja pronto para o trabalho. Se você pode analisar, este prédio está edificado sobre colunas. Deus, se Ele não tem alguém que Ele possa confiar para colocar uma carga sobre ele, Ele não vai construir ali. De alguma maneira, Paulo disse: meu irmão, tem tanto... Isso é sinal de tem agudo demais, que está aqui nessas caixas de retorno, aqui está fazendo assim, ó. Paulo disse: Ele teve-me por fiel, me colocando no ministério. Foi Ele que me teve por fiel. Por isso eu digo que precisa de ser um chamado. Paulo, na carta aos Hebreus 5, disse: ninguém tome para si esta honra, senão os que são chamados. Precisa ser chamado, e isto nasce de uma vocação. Se Deus te chama, isto responde dentro do seu coração. E aí você vai ver que tudo se torna sem sentido na vida. Eu digo, diante da igreja e diante de Deus, o dia que eu não servir para ajudar alguém a ter uma aproximação de Deus, este é o dia que eu quero que Ele me leve para casa. Pode me levar. Se for para mim estar aqui, para não servir, para não fazer alguma coisa e não servir a alguém, o que eu quero fazer aqui? Não estou aqui por dinheiro, não estou aqui por fama, estou aqui porque
creio no Senhor Jesus. E vou dizer a vocês aqui hoje à noite, não conheço nada na vida melhor. Eu liguei para o irmão Francisco ontem, ele está aqui, testemunha. O irmão Carlos e a irmã Luciana, eles têm uma mão pesada. O irmão Carlos e a irmã Luciana. A irmã Luciana caprichou num peixe e num siri, como é que chama ali? Num ensopado de siri, que a irmã Edna Mar, olha, eu estava, sabe, não quer saber se você vai engordar 3 quilos numa noite. Aí convidaram para ir jantar lá, eu e o irmão Francisco, nós fomos segunda-feira jantar na casa deles. Mas olha, esquecemos regime, esquecemos tudo, comemos, o irmão Francisco comeu e eu segui na frente dele, não vou dizer que foi atrás não, na frente, abrindo picada, né? Aí eu liguei para ele ontem e disse assim, mas aquela comida lá da casa do irmão Carlos estava boa demais, não estava? Ele disse, estava. Eu disse, mas o culto de oração de terça-feira à noite estava muito melhor, não estava? Para mim não tem nada melhor do que Jesus. O culto de oração, quem esteve aqui no culto de oração terça-feira à noite? Pois é, né? Para mim eu voltei para casa tão abençoado. Eu estava orando por vocês, eu sei que vocês estavam orando por mim, mas eu não sei explicar para vocês o que saiu de um culto daquele, mas eu voltei extremamente abençoado para casa. Graças a Deus pelas suas orações. Amém? Pois é, então é assim, o que a gente precisa fazer é isso, para ser apaixonado por Jesus. E se Jesus te viu pregando, entregue a sua vida para Ele que vai dar tudo certo. Mas tem gente que quer pregar sem ser chamado também. Tinha até aquele irmão que tinha tanta vontade de ser um pregador e de pregar, que ele teve um sonho. Aí ele sonhou que nas nuvens aparecia 3 letras. Um V, um P e um B. VPB. Aí ele foi lá na casa do pastor e disse, pastor, tive um sonho, Deus estava me chamando para pregar. Ele disse, como, irmão, foi um sonho? Eu vi 3 grandes letras na nuvem, assim, ó. Um V, um P e um B. Ele chamava Sebastião, mas tinha apelido de Bastião. Pois o V que dizia, vai, o P é pregar e o B é Bastião. Vai pregar, Bastião. E o pastor olhou bem para ele e disse, foi não, irmão, o senhor leu errado, lá estava escrito, vai plantar batata. Não fica sonhando nas nuvens aí não, porque você não sabe o que é. O irmão Branham disse, você não sabe o que acompanha um ministério, por isso é que tem muita gente que quer pregar, mas quando entra você vê o que acontece. Verso 24 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha aqui o que é um pregador aqui, ó. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Vou só abrir um parêntese aqui. Ninguém está impedido de pregar. Eu vim para o Nordeste por uma razão. Porque eu sentia um chamado de Deus na minha vida. E porque aqui não tinha uma só pessoa que cria como nós cremos. Então eu senti que havia uma necessidade e aceitei esse desafio. Agora, a situação é exatamente esta. Eu tenho vivido nos anos da minha existência a experiência do que é começar do zero. Vocês pensam que é brincadeira? Eu cheguei aqui com 25 anos, uma mulher e 4 filhos.
desembarquei no aeroporto ali, uma mulher e 4 filhos, sem ter um só crente desta mensagem, nessa região. Então, hoje, a gente olha do Maranhão até na Bahia, o quanto Deus fez, não só na Bahia, mas em outros estados do Brasil, como Brasília, como o Rio Grande do Sul e tantos outros lugares onde este ministério tem abençoado vidas. Mas zero. Nós começamos agora novamente zero em Natal. E eu sei o que é o desafio de zero. É tão pesado que os meus amigos... Você já viu, o irmão Brana disse que uma vez ele estava pregando numa tenda muito grande, e aí entraram uns feiticeiros com umas tesouras cortando umas penas e chamando uma tempestade para acabar com aquele culto. E a tempestade veio. E a tenda balançava, parecia que ia voar, com aqueles feiticeiros dentro do culto. E um irmão que estava sentado atrás dele no púlpito, os ministros, olha, correram, porque parecia que tudo ia desabar ali. Levantaram e correram. E disseram, irmão Brana, quer dizer, vamos correr. O irmão Brana disse, ele me enviou aqui, ele é responsável por mim. E disse, tempestade vai embora, em nome de Jesus. E em menos de 2 minutos, tudo estava normal novamente. Então, a coisa é tão pesada, e um dia desse, começando lá, está o irmão Marquinho, que está morando lá, aí me chegaram aqui embaixo, na garagem, no estacionamento aqui, o irmão Francisco e o irmão Marcos. E o irmão Francisco é o peitudo, é o Pedro. O Pedro é o que ia na frente. Aí me chamou assim e disse, pastor, irmão Marcos disse que estava bom do senhor parar com o culto de Natal no domingo, porque só dá gente na quarta-feira. Sexta-feira, domingo, não tem crente. Eu sei, é porque o desafio é pesado. Eu sei que é pesado. Irmã Marli estava aqui quando nós começamos. Sabe que não é simples. E aí eu disse, olhei bem para a cara do Marcos assim e disse, quantas pessoas estão indo no culto de domingo? Ele disse, 6. Eu falei, vocês querem fechar porque tem 6? Eu comecei aqui, só tinha 4. Quando vinha os 4 no culto, era um sucesso. Então, vocês estão ganhando de mim, nós não vamos fechar de jeito nenhum. Naquela semana, isso foi numa quinta-feira, no domingo já havia mais de 15 no culto. E você sabe como? A semana passada estamos batizando, batizamos 2 a semana passada, ontem batizamos mais 2, e já estamos os nossos cultos com 30 e tantas pessoas, 40. Mas você acha que é fácil? Então, eu não proíbo ninguém pregar. O mundo, olha, a catedral é o mundo, e o púlpito são as esquinas. Foi assim que eu comecei. Pode sair, pode abrir a boca na praça, na rua. Agora, vocês já viram a história de caçador de onça? Quando aparece uma onça brava comendo gado, olha, não aparece caçador. O dia que aparece um que mata a onça, aí aparece gente para tirar fotografia com o pé em cima da onça. Está vendo a onça aqui, ó? Vai aqui, ó. Mas depois que a onça está morta. Então é assim, a verdade é esta, sabe? Eu não proíbo ninguém pregar. Eu acho que o mundo está aí, gosto de ver os irmãos que têm aptidão e coragem para fazer, porque eu fiz isso na minha vida muito. Mas o que se vê muito é gente querendo púlpito, sabe? Subir aqui para pegar o que está pronto, e aí jogar suas ideias e seus gostos em cima das pessoas. E isto é uma coisa que é minha responsabilidade, manter a igreja, manter você que vem de casa, que paga o ônibus, que gasta a gasolina, que está usando o seu tempo para estar aqui, para voltar para casa abençoado. E não para ouvir conversa mole, e nem desabafos, não é verdade?
Então é minha responsabilidade manter esse lugar aqui como um lugar de onde procede a palavra de Deus. Por isso, não proíbo. Vamos continuar. Paulo disse: regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Muita gente só quer a glória, mas cumprir o resto das aflições é que pouca gente quer. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, e em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos para orar. Deus Todo-Poderoso, Tu és o autor da vida. Nada veio à existência sem o Senhor. Portanto, nós somos partes da Tua criação. E Te glorificamos e Te adoramos por isto aqui hoje à noite. Te bendizemos porque Tu és bom e a Tua benignidade é para sempre. Abençoa-nos com a Tua presença e com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Já que estamos falando sobre ministério, sobre pregar, sobre o Evangelho, deixa eu dizer uma coisa já dentro desta mesma linha. Nós sabemos como Paulo abriu mão de todos os privilégios que ele tinha na vida, do companheirismo que ele tinha com Gamaliel, do bom conceito que ele tinha com os fariseus, os líderes da religião dos seus dias, quando ele teve um encontro pessoal com a coluna de fogo que é Jesus Cristo. Ele ia na estrada de Damasco e uma luz o derrubou e disse: você está me perseguindo. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Aquela luz que guiou Israel do Egito à Palestina, e aquela luz se condescendeu e se tornou carne em Jesus Cristo, mas quando ele foi à cruz e à sepultura e ressuscitou, ele ascende novamente e aparece a Paulo como aquela mesma luz. E ele é a luz que tem cruzado o nosso caminho. É a luz que nos tirou da escuridão, das trevas. Amém? Então, daquele dia em diante, parece na nossa linguagem, o mundo virou de cabeça para baixo para Paulo. E ele era um perseguidor e passa a ser perseguido. Ele tinha uma vida confortável, boa, de muito respeito, passa a sofrer. E sofrer as piores humilhações e as piores e as maiores necessidades. Mas triunfa e deixa para todo verdadeiro pregador do Evangelho um exemplo de persistência, um exemplo de abnegação e um exemplo de gratidão a Deus. E ele, então, depois de conhecer a glória deste mistério que estava oculto desde todos os séculos, para ele não importava afundar ou flutuar, para ele não fazia diferença coisa alguma.
E ele então diz assim, que as presentes tribulações deste século em nada se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É muito pequena e é muito passageira os problemas e as dificuldades que nós temos aqui. E o que nós encontramos aqui nesta escritura hoje à noite é que este homem dizia que Deus deixou um restinho das aflições para que ele cumprisse. E se você notar, não é só Paulo, mas todo verdadeiro cristão, ele paga na sua carne um restinho das aflições de Cristo. Ele sofre aqui na sua carne um restinho das aflições de Cristo. E ele diz então que sobrou para ele também como parte do ministério, porque isto é que é ser pregador. Ser pregador não é ser papagaio, não é ser papagaio. Ser pregador é dar continuidade ao ministério de Cristo aqui na terra. Agora mesmo, estava vindo para cá, parei ali numa farmácia, e uma enfermeira me perguntou assim, o que é este movimento religioso, essa igreja do movimento, que uma pessoa citou o nome de uma igreja aí. E eu fiz de conta que não estava entendendo o que era a igreja do movimento. Daqui um pouco eu disse, olha, minha filha, isto não é nada mais do que um sincretismo da religião. Porque se você notar, as religiões, Satanás fez uma mistura tão grande. Por quê? Porque, na verdade, são homens que não são chamados nem vocacionados a pregar o Evangelho. E o diabo consegue, então, através destas pessoas, e conseguiu fazer um sincretismo. O que é sincretismo? É pegar uma parte do espiritismo, uma parte do candomblé, uma parte do catolicismo e uma parte da Bíblia. E juntar isto numa coisa que nós estamos vendo aí hoje, que é chamada de neopentecostal, ou movimentos de pessoas soprando, de pessoas rolando no chão, de pessoas, sapateando. E você, quando soma tudo isso e de pessoas chamando nomes de entidades dos demônios, que só o candomblé nomeou, de hábitos, de sal grosso, de não sei mais o que, de água benta, de água ungida do Jordão e não sei mais o que. Quando você junta tudo isso dentro de um saco, você vai ver que tem de tudo. E isto é o que está acontecendo. E você pergunta, por que isso está acontecendo? Porque nunca foram chamados por Jesus Cristo. Este não é o ministério de Cristo na terra. Isto é o que Jesus explicitamente falou, que fariam maravilhas, prodígios em seu nome, e que no último dia, quando viesse dizer, nós fizemos em teu nome, ele não ia dizer, vocês não fizeram, mas ele ia dizer, apartai-vos de mim, vós que sois praticantes da iniquidade. Quando você soma tudo isso, sabe por quê? Existe hoje um liberalismo dentro das igrejas, e aí você vê, a música profana entrou, a moda entrou, o cinema entrou, a televisão entrou, o futebol entrou, tudo está na vida dos crentes. Você sabe a razão? É porque aquela coluna de fogo, que é Jesus Cristo, não tem compromisso com essas religiões. E então, não tendo compromisso, o diabo vem como um rolo compressor, passando por cima de tudo isto, olha, fazendo isto uma coisa clara aí, olha, que só não pode ver aqueles que são predestinados para serem enganados, e isto não é a minoria, é a maioria. Jesus disse que a maioria seria enganada, ele disse, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Eis a razão que nós temos um objetivo de fundamentar a sua fé naquilo que está escrito na palavra. Não acreditamos em nada que esteja contrariando os princípios da palavra. Um pastor me chamou à parte numa reunião de obreiros, porque ouviu
uma das minhas palestras aqui, uma resposta que eu tinha dado, e disse: eu vi o senhor falando que não acreditava naquilo. Eu disse: escuta, o que foi que eu disse? Eu disse o que nós estávamos vivendo numa reunião aqui, de ministros, e teve 2 pastores, um se levantou e começou a falar língua estranha, e daqui um pouquinho o outro estava falando língua estranha, e eu deixei que eles falassem. Mas quando terminaram de falar, eu disse: agora vocês vão interpretar essas línguas. Porque a Bíblia diz: se não houver intérprete, você fica calado. Você está agora comprometido em orar e pedir a Deus a interpretação dessas línguas, ou então você está errado com a Bíblia. E nós não podemos tomar nenhuma coisa. E aí um irmão perguntou: pastor, o que o senhor acha de um pastor que estava pregando, arrancou a camisa? Eu disse que foi o Espírito Santo que mandou. Eu disse: olha, ele pode dizer quantas vezes foi o Espírito Santo. Eu não encontrei isso na Bíblia, vocês já encontraram? Então a gente precisa de aprender a ficar com aquilo que está escrito, mas em nome de uma experiência nova, de uma manifestação. Você vê gente saltando, pulando, esperneando, fazendo o que quer fazer. Escuta aqui, mas é assim na Bíblia? Eu sei que no dia de Pentecostes houve uma manifestação sobrenatural, eles ficaram como embriagados, mas eles tinham uma vida e um respaldo por trás. E aquilo que foi falado e feito no dia de Pentecostes trouxe salvação e conversão e mudança de comportamento para quase 3.000 pessoas, e é o que você não vê acontecer isso. Você está me entendendo? Então eu quero dizer aqui que não é nenhuma destas coisas, e as pessoas que se movem pelos dons espirituais, eles não acreditam na Bíblia. Eles acreditam na experiência que estão tendo e que aquilo é mais valioso do que a palavra. E tudo isso é mentira de Satanás, porque a palavra de Deus é a única coisa infalível que existe. O resto, tudo pode ser imitado. Amém? Você vê pessoas curando, como eu vi, vou citar o nome porque está na internet aí, o Edir Macedo, que apareceu um rapaz endemoniado lá, na igreja dele, e o obreiro dele estava lutando com aquele homem endemoniado. Ele saiu de lá numa petulância e disse assim para o obreiro: pode deixar comigo aqui. Como se o diabo respeitasse a figura daquele cidadão. Pode deixar comigo aqui, aí, ajoelha aí. É assim que faz, rapaz, está vendo? Eu tenho autoridade sobre os demônios. E diabo montado no cangote dele, fazendo ele enganar o povo, e botando novela suja na televisão dele, com a vida imoral, e fazendo todo esse comércio da fé, montado no cangote do sujeito, passando espora e dizendo que está expulsando demônio. Então a verdade é que nós não reconhecemos estes atos, estas coisas, e tudo isto tem uma razão. Tudo que nós estamos vendo de errado com relação à fé e à religião é uma só coisa: são homens que não foram chamados para estar de trás do púlpito e pregar a insondável palavra de Deus, a infalível, viu? Porque a palavra de Deus, quando ela é pregada, viu, sobre a comissão do Espírito Santo, ela é mais do que um raio, é um trovão. Ela expulsa Satanás, ela transforma a vida das pessoas, ela cura as enfermidades, ela sara a alma, ela recupera a vida das pessoas. E há uma coisa que o diabo sabe, que a palavra é infalível, e as pessoas não reconhecem o valor da palavra. Quer ver um outro engano? Eu vou citar dentro desta continuação. A maior parte do mundo diz crer que a Bíblia é a verdade. Você pode perguntar para qualquer crente: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, senhor. Diz: mas então por que você corta o cabelo, mulher? Não, porque meu pastor falou. Então eu não creio na Bíblia. Meu pastor disse que não tem problema. Eu batizei uma irmã lá em Natal, com o marido dela sentado, e eles estavam vindo aos cultos, e a mulher estava muito interessada em se batizar, com um vestidinho de alça, com uns brincão desse tamanho na orelha, toda pintada, e ela disse que quer ser batizada, e eu não nego batismo para ninguém.
Quer ser batizada? Quero. Senta aí, vamos conversar. E eu também não nego a verdade para as pessoas. E comecei a ministrar aquela pessoa, como eu tenho falado por irmão Francisco, por irmão Marcos. E fui falando, daqui um pouquinho entrei, olha, a sua vida precisa estar de acordo com a palavra. E li Romanos 6 e disse, está aqui, os seus membros não podem ser oferecidos ao pecado. Olha, a senhora precisa analisar que na Bíblia não existe mulheres de cabelo cortado, de roupa curta, de vestidos decotados, mostrando a entrada dos seios, ou de biquíni na praia, para que os homens... Comecei a falar, e a mulher, a senhora está entendendo? Estou. A senhora quer ser batizada? Quero. Foi a última vez que ela voltou lá. Batizei, mas foi a última vez que ela voltou lá. Porque o marido é ministro de uma certa igreja de música. E lá a coisa é frouxa. Então você sabe o que é o problema, mas não é legalismo, não é imposição, não é nada disso. É a verdade da Bíblia. Se você quer ser salvo, Deus não obriga ninguém a obedecer sua palavra. Ele deu a você o direito de escolher o que viver. Mas se você, em algum momento na história da sua vida, olha, ousar dizer que você crê na Bíblia, então viva os ensinamentos da Bíblia. Ou então você foi enganado. Amém? Então esta é a razão. Na verdade, há uma pressão muito grande. Há uma pressão muito grande em cima de um ministro. Vocês percebem? Você talvez não consiga captar a pressão que existe sobre mim. Quando eu venho, por exemplo, falar sobre músicas aqui, sobre hinos, sobre instrumentos, você percebe que é só afrouxar um pouquinho e as coisas correm para o outro lado. Qual é o problema? Ele quer passar por cima de você. Enquanto você bota o pé na frente e diz aqui, não, porque isso não condiz com os ritmos e com os ensinamentos da mensagem da Bíblia, então você vê que aquilo recua, mas se você abre, daqui um pouquinho ele vai. E a mocidade é assim, e as irmãs são assim, e os homens são assim, e as coisas tendem para este lado. E você tem que estar o tempo todo ali, e as pessoas olham para a sua cara como que dizendo, você não manda aqui não. E eu não mando aqui não, mas estou aqui representando o ministério de Jesus Cristo e fazendo essas coisas andarem atrás. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Eu liberei a bateria aqui, daqui um pouquinho a bateria estava lá na lua. Eu disse, parou. Daqui um pouquinho quer começar, aí você não, ele põe um pandeirozinho, e passa, porque você não está vendo que o pandeirozinho é para fazer o mesmo som e o ritmo da bateria, mas tem que aparecer. Pensa que eu não estou percebendo as coisas, mas as coisas são assim, que as coisas vão dentro do mesmo ritmo. Se você fala, não vamos botar? Então vamos botar. Enquanto as coisas não chegarem a uma conscientização, não vão para lugar nenhum. Isso é em todos os aspectos. Eu não tenho compromisso. Olha, deixa eu dizer bem claro para vocês, não tenho compromisso, não estou aqui aprisionado por nenhuma amizade, por nenhuma família. Eu posso até dever favor para uma pessoa, mas não misturo favor com a minha posição como ministro. Eu não tenho aqui na plataforma, não é minha mulher, não é meu filho, não é minha filha, não tenho amigos, não tenho aqui, nada. Aqui existe um compromisso com Deus e com a palavra. Acabou. Não precisa pensar que eu vou defender lado de ninguém, porque eu não defendo o meu. Então, e tudo isso é uma razão. Existe uma razão por isso. Porque a palavra de Deus tem que estar acima de todos nós. Já disse 1 milhão de vezes, olha, se você olhar, até o irmão Branham disse, uma irmã olhou para o irmão Branham e disse, irmão Branham, você tem um defeito muito grande. Ele disse, só um? Só acharam um?
Ele disse, não, você está enganado, eu não tenho só um não, tem muitos. Não, mas você tem um que é de exaltar muito a Jesus. Ele disse, se todo defeito que eu tenho é de exaltar a Jesus, eu quero que esse defeito seja bem grande na minha vida também. Mas eu sei que é assim, nós todos somos humanos. Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Quando se diz crer na palavra, quando é que nós cremos na palavra? Quando olhamos a palavra, todo o erro do judaísmo foi em cima disso. Estava escrito que era da casa de Davi, que viria de uma virgem, que nasceria em Belém o Cristo. Estava escrito as profecias que haveriam de se manifestar na vida de Cristo, e os maiores estudantes disto eram os fariseus e os saduceus. Todos eles estavam esperando que a Bíblia viesse a se cumprir, mas cada um tinha uma ideia a respeito do assunto. E todo mundo, se você perguntasse, escuta, a profecia que Isaías disse que uma virgem conceberá, é de Deus? Qualquer um dizia, é. Quer dizer que uma virgem vai conceber? Vai. Mas o dia que uma moça de 17 anos apareceu gestante e disse que um anjo tinha vindo a ela e que a virtude do Espírito Santo a houvera acobertado, sabe quantos creram que aquilo era verdade? Nem seu noivo! Nem seu noivo acreditou. Você acha que os fariseus acreditaram? Leia a sua Bíblia, São João 8, eles disseram, você está pensando que nós somos com você? Nós temos por pai Abraão, nós não somos filhos de prostituição, não. De sua mãe arranjou essa história aí, ela apareceu buchuda aí, e disse que foi o Espírito Santo para ver aquela profecia de Isaías se cumprir. Mas a vida dele manifestou todas as profecias. Então, deixa eu dizer uma coisa, dizer que crê na Bíblia é uma coisa. Olha, quando a Bíblia está se cumprindo e ela sai da letra e se torna carne, aí é muito mais difícil para acreditar. Como é que poderia acreditar um judeu que ouvia falar que o Deus de Abraão visitou seu povo através de Moisés, abriu o mar, guiou 2 milhões de pessoas pelo deserto, fez cair pão dos céus cada dia durante 40 anos de uma jornada. Olha, matou a sede daquele povo através de uma rocha, de uma bebida espiritual. E agora, aquele Deus infinito e invisível que tinha domínio sobre o mar e sobre toda a criação, era isso aqui. Aquilo ali é o Deus? Deus, lá numa carpintaria? Deus, de cabelo esgafunhado? Hein? Você acha que aquilo era Deus? Era coisa muito difícil de engolir. Quer dizer que aquilo ali é o Deus que eu sempre adorei? Meu amigo, quando a letra deixa de ser letra e se torna carne, a coisa fica complicada. Então, João Batista não era a voz do que clama no deserto, Cristo não era o Emanuel. Não, eram falsos. Ambos eram falsos. Todos eles foram falsos. Não é de se admirar que vivendo nos nossos dias, eu quero perguntar, será que você não vê a letra da Bíblia se tornando carne? Hoje. Para aí, escuta aqui, não está dizendo aqui que haveriam sodomitas, aí você vê, esta letra, sodomitas da carne de homossexuais ali. Aí você diz, a Bíblia é verdade, não é? Mas a mesma Bíblia que disse que esta
nos dias da vinda do Filho do Homem, estaria desse jeito, disse que Elias viria. Vê se o mundo aceita. Vê se o mundo reconhece. Em quem? Se não é em William Branham, então me diga em quem? Em algum lugar esta profecia precisa encontrar uma carne. Em quem? No pastor da Igreja Batista, da Metodista, da Universal? Aonde? Em quem essa profecia está se cumprindo? Mas aí não é só isso. Não é só isso. Para você entender que não é só porque não acreditaram em Elias. É porque eles nunca viram que a profecia que diz que Elias viria converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais, eles nunca acreditaram que eles eram aqueles filhos, porque o coração deles não foi convertido. Olha, isto aqui tem que se cumprir. Olha, esta escritura que diz que um dia o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo. Olha, os que morreram em Cristo ainda é letra, mas estão lá na sepultura, eles vão ressuscitar. Esta mesma Bíblia disse que haveriam aqueles que estariam vivos. Esta escritura disse que haveria alguém em carne humana, que esta escritura se manifestaria na vida deles. E eu estou crendo hoje à noite que isto pode ser eu, pode ser você. E se ele não vier, mas daqui a alguns anos haverá alguém na terra que esta letra se tornará carne na vida dessa pessoa. Você pode me entender isso? Há uma dificuldade muito grande, porque as pessoas não podem se ver inseridas dentro da Bíblia. E a Bíblia se torna apenas um livro de histórias. E aí a grande dificuldade é, porque quando fala que a Bíblia é a verdade, tem alguém aqui que crê que a Bíblia é a verdade? Tem alguém que crê e pode dizer amém a isso? Mas a Bíblia que disse que é a verdade, como é que você explicaria, porventura, a Bíblia que é a verdade dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus e comete um adultério e mata um outro homem, manda matar um outro homem? Como é que é? Você olha assim, mas como é que isto pode ser a verdade? Aonde aparecem os céticos, os críticos da Bíblia? Porque não podem ver, esta letra em carne humana, e Deus, na sua infinita sabedoria, deixou que não houvesse um só ser humano, diga comigo, um só ser humano, que vivesse aqui na terra que não tivesse imperfeições. Também faz parte da Bíblia. E a dificuldade é esta. Irmão Antônio da Costa Machado, o senhor tem falha? Muitas. Mas o senhor acredita que a Bíblia é a verdade? E acredita que esta Bíblia que diz que é a verdade, que o senhor diz que ela é a verdade, ela testificou que Elias veio para converter o seu coração à fé dos pais? E esta Bíblia diz que, de qualquer maneira, ou se o senhor for para a sepultura, com todas as suas imperfeições, o senhor for para a sepultura, ou se o senhor estiver em pé, se você está enquadrado aqui na profecia desta Bíblia, olha, não existe capeta no inferno que te impedirá de entrar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Também é verdade. É verdade ou não é verdade? Porque esta é a Bíblia. E eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não esconde, não é livro que esconde. Aí está a maior confusão nesse país, porque o Roberto Carlos, o Caetano Veloso e não sei mais quem, não quer que a biografia deles apareça.
Porque por certo vai aparecer rolo, mentira, sujeira de todo lado. Mas a Bíblia contou a história dos seus personagens mais ilustres, que na verdade estavam aqui. Por exemplo, eu tomei a figura de Davi. Quem é Davi? Você fala assim, não, Davi era um simples pastor de ovelhas. Não, Davi era uma figura de Cristo. Se você pega os Salmos, você vai ver, quando Davi disse, menearam os beiços contra mim, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando de quem? Quando ele falou que os portais eternos haveriam de se abrir para receber o Rei da Glória, ele estava representando a quem? E no entanto você olha para a vida dele, quando você vai olhar, é a mesma coisa, ó. Vocês conseguem ver uma pintinha nesse papel branco aí? Conseguem ver? Está lá, ó. A maioria é branco, mas teve uma pintinha para mostrar que não houve um homem aqui perfeito, mas que o perfeito, o Senhor Jesus, ele veio na forma de um homem para ser a representação de todos nós. Aleluia! Aleluia! Esta é a razão que Deus toma a forma de um homem e não fica confinado apenas num espírito, numa luz, mas veio em carne. E João disse assim, olha, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí todo mundo fala Jesus veio em carne, mas João não estava falando isso. Confessar que Jesus Cristo veio em carne é confessar que o Deus infinito, Espírito invisível, autor da criação, se tornou carne humana e veio aqui para tomar o meu e o teu lugar na fila do inferno. Ele disse, saia daí porque eu fico no seu lugar, eu tomo os seus pecados, eu tomo as suas doenças, eu devolvo a você a oportunidade de vida eterna, eu desço lá, eu sou o único que posso morrer e ressuscitar, que posso redimir o seu passado. Isto era a Escritura se tornando carne, o Deus infinito vindo em carne humana. Aí vem alguém que nunca teve comissão para pregar a verdade para o povo e disse, não, foi a segunda pessoa da Trindade que veio. Aonde? Então leia a Bíblia como ela é. Leia a Bíblia como ela é no Velho Testamento. O dia que Adão caiu, Deus mandou uma segunda pessoa, ou mandou um anjo ir lá no Éden para poder falar para Adão que um cordeiro ia morrer para vesti-lo, e o cordeiro era Cristo que iria morrer em meu e em teu lugar para vestir uma nossa posição. Quem foi que foi lá? Quem foi que procurou Adão caído? Quem foi que esteve atrás de você na história da sua vida? Você fugindo daqui e para acolá, andando pela sua cabeça e ele cruzando o teu caminho o tempo todo. Não é o mesmo Deus que chamou Adão, que chamou você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você passa a olhar as Escrituras, sabe, que a letra salta do papel e se torna carne, a Bíblia tem um outro gosto para você. Aí você sabe perfeitamente que não é coisa do futuro, não! A revelação da Bíblia, sabe, quando ela atinge o coração de um crente, ele sabe que não é coisa do futuro, que ele vai ser um filho de Deus, não. Ele olha a Bíblia e diz assim, ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Sabe quem eu sou? Um filho de Deus. Não é que eu serei, eu sou um filho de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Eu estou caminhando para lá. Mas sabe o que é? Você pegar uma semente de abacate e dar para uma pessoa e diz, plante, e
todos os frutos que aquele pé de abacate haverá de dar na sua história, está confinado naquela semente. Ele não dará um só abacate por acaso, está ali. E tudo que nós haveremos de ser está aqui confinado. Quando você toma Jesus Cristo em sua palavra, você é filho de Deus. E aquilo que é e que será manifesto está em você, dentro de um processo. Você planta, ele vai crescer, vai precisar de água. Isto é o que a palavra de Deus é. Você vai precisar de podá-lo, mas um dia ele começará a dar frutos. E um dia desses nós entraremos para a eternidade e daremos o fruto que está escrito, que a árvore dará no seu tempo próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é assim, sabe? A verdade do assunto é esta: nós temos alguma coisa plantada dentro de nós, que se chama palavra de Deus, sabe? Incorruptível, indestrutível, sabe? Que ninguém pode impedir que ela seja, que ela corra, que ela manifeste, que ela chegue ao lugar que ela tem que chegar. Ninguém. Amém. Amém. Mas sabe qual é o maior engano? Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. O maior engano é olhar para um Francisco e saber que ele é um filho de Deus ou não é um filho de Deus. O que é o Francisco? Quer ver como é que a visão é diferente? Vamos ler a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Eu gosto disso, viu, irmãos? Você pode levantar sua mão aí e dizer: louvado seja Deus. Quero dizer para você que se Cristo não tivesse vindo em carne, você estava perdido. A Bíblia seria apenas uma letra, nunca teria chegado a ser carne. A palavra era só palavra. E isso é o que nós somos. Vamos lá. No capítulo 4 ainda, dentro do assunto de ministério, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quero só dizer ao irmão que não assinou, quem fez a pergunta para ser um pregador como eu, só quero dizer para você o seguinte: olha, Efésios, eu estou lendo Efésios, né? Na verdade é Gálatas, desculpem. Só quero dizer para você que eu não estou pregando isso por causa da pergunta, não. Porque eu tinha vindo para pregar sobre a palavra se fazendo carne, e aonde as pessoas erram. Juntamos aqui. Mas aqui, como eu já comecei a ler esse verso, depois nós vamos para Gálatas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Está ligado ao assunto aí. Antes, seguindo a verdade. Qual é a verdade? Eu não ouvi. Qual é a verdade? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo
para a sua edificação em amor. Agora voltamos para Gálatas. Gálatas 4. Preste atenção, porque essas coisas só faz a gente deixar de ser menino. Não é porque você é menino que você não é filho de Deus. Mas você não vai ficar sendo menino toda a vida. Louvado seja Deus. Você vai entendendo. E quando você vai se tornando adulto, você vai acabando com as coisas de menino. E você sabe olhar para os meninos e dizer, não, é porque ele é menino. Um dia ele vai ser adulto também. Gálatas 4. Você não vai dizer, não é filho de Deus, não. Isso é um grande engano. Vamos ver aqui Paulo, na carta aos Gálatas. Verso 12, capítulo 4, verso 12. Todo mundo acordado aí? Se tiver alguém dormindo perto de você, dê um cutucão na costela dele aí. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Opa, para você entender aqui, ó, um homem aqui mostrando na palavra o que é e como as coisas e as pessoas se enganam. Verso 14. E não me rejeitastes. Aí eu paro e pergunto, quando você vê um irmão numa fraqueza, você rejeita aquele irmão? Irmão fulano de tal, tá vivendo assim. Você, é seu dever apontar o dedo para ele e rejeitá-lo e dizer não. Só se ele for um imundo. Um imundo é aquele que quer viver uma vida suja dentro da igreja. E Paulo falou, tira esse iníquo dentro de vós. Traga ele para Satanás. Essa é uma coisa diferente. Aí você vê uma pessoa que está lutando para passar por cima dos seus erros. E aí você vê ele dar um tropeção, o que você faz com ele? Estende a sua mão para botar ele em pé? Ou pisa no pescoço dele e acaba de enterrar? Porque gente linguarudo faz é enterrar. Porque não se enterra não é só com o pá, não, enterra com a língua também. E Paulo, falando sobre isto, que é o não reconhecimento da palavra em carne humana, disse assim, ó, e é por causa disto que existe entre vós muitos fracos e doentes. Por quê? Por não discernirem o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? O corpo do Senhor é aquele pedaço de pão que nós tomamos na ceia. Não, o corpo do Senhor é a igreja. Viu? E a igreja são os filhos de Deus. E os filhos de Deus, como Davi, eles cometem falhas. Mas como Davi, são restaurados. E como Davi, oram e dão testemunho de quanto Deus é grande com eles. Você entende? Isso não dá direito de você ser sem vergonha, nem fazer coisas erradas, propositalmente. Aliás, porque não existe nem essa coisa de fazer. Não fiz por propósito. Estava lendo um dos maiores sociólogos, psicólogos americanos, especialista em crime. Ele disse, se lê e se ouve dizer de crimes não premeditados. Disse assim, um homem se separou da mulher, depois foi na casa dela para pegar uma assinatura de um documento, e chegou lá, olhou para ela e pegou a faca e a matou. Ele não estava premeditando, ele disse, não existe isso. Não foi aquele momento, não. Ele disse, no coração dele já havia este pensamento anteriormente. É por isso que chega lá. É porque você deixa aninhar certas sementes malignas que vai na sua mente. Mal nenhum pode frutificar na sua mente, porque o irmão Brana nos ensinou e a Bíblia nos ensina, sabe, a buscar no sangue de Cristo cada vez que vem um mau pensamento, empurra ele de lado. Mas se você fica alimentando ele, seja lá em que sentido for,
pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde aquilo vem em evidência. Eu não estava esperando aquilo cair, eu caí. Caiu? Caiu porque aquilo já era um desejo velho lá dentro, já tinha passado muitas vezes no seu coração. Você não fez porque não teve oportunidade. Uma hora chega a hora e aquilo é executado. Não existe isto. Mas vamos para frente. Veja Paulo, não me rejeitastes, nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus. Mas como é que se recebe um homem como anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo mesmo, tendo fraquezas? Como é que se pode? Sabe, aqui é onde se cria um respeito. Aqui é onde se cria um vínculo de respeito. Quando você olha e diz, eu estou ao lado de um filho de Deus, minha esposa é uma filha de Deus, eu preciso respeitá-la. Meu marido é um filho de Deus, eu vou respeitá-lo. Ele tem fraquezas, mas ele está lutando para passar por cima delas. É meu irmão, ele está lutando para passar por cima dela. Agora, se ele é um cafajeste, então ele não é filho de Deus. Paulo veio e disse assim, olha, não me recusastes, nem me rejeitastes naquilo que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo mesmo. Como é que você olha seu irmão? Seu irmão não é outra coisa também senão aquele filho que teve a fé restaurada para a fé dos pais. Então ele é parte da palavra. Amém? Amém? Você está me ouvindo? É assim. Então qual é o teu dever? Não é teu direito, não é teu dever. Levá-lo a Deus em oração. E se nós juntássemos as mãos e dessemos as mãos uns aos outros, quando víssemos qualquer pessoa sendo acometida por um mal, e quando nos colocássemos juntos com ele em oração, eu tenho certeza que Deus restauraria a vida daquela pessoa. Mas parece que é muito mais fácil acusar do que orar, rejeitar do que orar, ou não? Amém? Veja qual é a expressão de Paulo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os olhos e vos daríeis. Quer dizer que o povo recebeu ele como o próprio Jesus, que poderia fazer por ele o que? Qual era o problema de Paulo? Paulo chegou ali enfermo, uma doença nos olhos, a excelência das revelações trouxe a ele um problema nas vistas, ele foi recuperado, mas de vez em quando entrava em crise. Ele orou 3 vezes ao Senhor e Deus disse, olha, a minha graça te basta, sabe? E os irmãos olharam para ele, porque esta é a situação. Você pode olhar para a Bíblia é assim. Você já olhou na Bíblia? Por que tanta gente abandonou Paulo? E ele chega a escrever uma carta dizendo assim, olha, até Demas me abandonou, eu estou sozinho. Quando você vier, traga uma capa para mim, que eu esqueci a minha lá, não tinha dinheiro nem para comprar uma capa para enfrentar o inverno. E outros olharam e disseram, ele está arrasado, o pobre coitado está arrasado, olha, Demas o deixou, a capa, ele não tem dinheiro, está numa pobreza terrível. Aí vem mais uma outra circunstância, eu tive que deixar um companheiro enfermo, orou e nem Deus respondeu a oração por um companheiro dele de viagem, ficou doente para trás. E nem isto fez o povo deixar de recebê-lo como um anjo de Deus. Foi isso que o irmão Baster disse assim uma certa vez, disse, olha, eu não entendo como é que Demas deixou Paulo. Quando eu chegar no céu e eu encontrar Demas, eu quero dar um murro no queixo dele.
Eu vou dar um murro no queixo dele e dizer: Demas, como é que você abandonou Paulo naquela circunstância? É teu irmão, é tua irmã, é teu marido. Ei, o momento da circunstância dele pode estar com o barco lá embaixo. Não salta fora, não. Amém? Amém? Ajoelha com ele, ora por ele, clama por ele. Se é uma semente, ela vai brotar. Ela vai dar frutos. Louvado seja Deus! Então a gente fica olhando o que é a palavra. O que é a palavra? São as letras, a gente diz a palavra é a verdade, mas a palavra está em carne humana hoje. Quando Paulo falou das maiores riquezas de Deus, eu paro aqui para perguntar. Que coisa interessante, Deus habitou sozinho por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, eternidade. Aí ele resolve fazer o ser humano. Será que Deus fez algum que prestasse? Tem algum bom? Hein? Eu vou dizer o que Jesus disse: vós sois maus. Quando o mancebo de qualidade disse: bom mestre, ele disse: por que você me chama de bom? Ele estava em carne humana. Ele mesmo na carne humana, estando em carne humana, ele nunca disse que carne prestava. Ele disse: por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Tem gente que acha que é bom porque tem cabelo comprido, porque veste comprido, porque paga as contas. Ainda acha que é bom. Porque eu sou fiel ao meu casamento, à minha mulher, ao meu marido. Eu sou uma boa pessoa. Olha, eu cumpro com os meus deveres. Jesus falou assim: se você, sendo mau, sabe dar boas coisas, você faz coisas boas, mas é mau. É mau ou não é mau? Tá. Mas essa que é. Aí é que você encontra o amor de Deus. Deus sabia que nós estaríamos aqui, gente. E que nós somos filhos deles e viemos numa condição desta. Aí você para e começa a pensar. E aí ele vem, faz um projeto de redenção, desce em carne humana, toma o seu lugar, morre. Aí quando ele morre, ele sobe e diz: não se preocupe não, fique tranquilo, creia em Deus, creia em mim, eu vou preparar lugar. Aí ele sobe e mostra para João uma cidade preparada de ouro, de pérolas, olha, maravilhas, maravilhas, maravilha, maravilha, não tem palavra para poder dizer. E aí quando ele mostra tudo isto, quem é que vai morar lá? A palavra mostrando aqui, uma cidade. Mas quem é que a palavra diz que vai morar lá? Quem é? Quem é? Hã? Tem alguém aí que tem coragem de saber quem é? Que a palavra diz que vai morar lá? É você? É você mesmo? Tem certeza? Mas a palavra, olha a palavra em carne aqui. Agora você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Que cidade maravilhosa. Ouro, rios, nada que contamine. Aí Paulo disse assim: Deus quis nos fazer participante deste mistério. Vamos ler novamente Colossenses. 27. Escute só. Que cidade esplêndida. Que a palavra diz que existe, mas quem vai morar nessa cidade? Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Vira para o seu irmão e diz: Cristo em vós, a esperança da glória. É essa a palavra.
A palavra apontando para a carne humana, Cristo em vós. A palavra mostrando carne humana, vós, a esperança da glória. Se você não entrar lá, o céu é um lugar vazio, uma cidade fantasma, sem vida, sem graça. Não, o plano de Deus não vai fracassar. Nós iremos entrar nessa cidade. Agora preste atenção aonde está a glória deste mistério em você. Amém? Foi isto que o povo viu em Paulo. Disse: ele tem fraqueza, mas ele é um anjo de Deus. Ele é como o próprio Jesus Cristo. Porque tudo perde o valor se você não estiver lá. Hã? A esperança da glória é você. Esta vida de Cristo que vai te levar a esta perfeição. Amém? Agora, você sabe o que a gente dá muito valor? Dá muito valor em coisas materiais. E não dá valor nestas coisas espirituais. Quer ver? 2 pastores, vamos, nosso assunto hoje aparece pastor. Agora me veio aqui. 2 pastores iam viajando num trem. Quando chegou a noite, na hora de dormir, 2 missionários. Um disse: eu vou passar a noite aqui nesse banco do trem. E o outro disse: eu vou comprar um quarto, como é que chama lá? Uma cabine, que tem uma cama, e vou dormir. Ele disse: eu não vou. Eu vou economizar o dinheiro do senhor. E foi a noite toda o trem. Que já quem já viajou de trem aqui já sabe, né? Eu já viajei noites de trem. Eu sei como é que é. O chacoalhado daquilo. E lá vai. Quando amanheceu no outro dia, o pastor que tinha dormido, o missionário que tinha dormido no banco do trem, um paletózinho amarrotado, chacoalhado para um lado e para o outro levantou de manhã, estendeu o braço, lavou o rosto, chegou lá, estava o pastor todo encabonhado, no banco do trem, sacudido para um lado e para o outro. E ele disse: e aí, bom dia, irmão, e aí, tudo bem? Tudo bem. Um disposto, dormiu bem, descansou, pronto para o serviço do dia, e o outro acabado. Ó, mão de vaca. É assim. É assim. Ó, tá lá. E aí ele levantou e disse: e aí? Ele disse: como é que tá? Ele disse: tudo bem, tudo bem. Ele disse: eu, graças a Deus, passei a noite aqui, economizei o dinheiro do senhor. E ele falou: e eu economizei o homem do senhor. O que era mais importante, o dinheiro do senhor ou o homem do senhor? Eu falei isso para um irmão hoje, que está mudando, e ele me falou sobre um apartamento, 2 apartamentos, um aqui, outro aqui. Eu disse: irmão, sabe o que você precisa? Dê conforto para a sua família, para a sua esposa, para você. Você vai ficar segurando dinheiro aqui para quê? Para alugar um apartamentozinho, para ficar ali espremido num lugarzinho, quando você tem dinheiro para pagar? Preste atenção. Valorize o que você é, sabe? Se Deus te deu condição, por que você não usar? Por que ser materialista? Por que gente é ranzinza? Por que as pessoas não se consideram? Para convencer um irmão uma vez, sabe, a gastar um dinheirinho para subir no Sinai, porque estava... Eu disse: irmão, você merece. Porque parece que fica uma coisa assim, segurando. Ei, sua esposa merece, seu marido merece mais carinho, mais respeito, seu irmão merece a sua consideração. Viu? Pare um pouquinho e pense: o que é a vida? Quando é que vamos respeitar e amar uns aos outros? Como vamos saber que somos filhos de Deus? Só quando chegar lá e dizer: mas irmão,
Rapaz, eu te amava tanto lá na terra, mostre isso para o seu irmão, dê um sorriso, dê um aperto de mão, ao invés de falar, olha, é isso que eu estou batendo com a igreja, e o que aconteceu no culto de terça-feira, saia, ore por alguém, deixe de orar por você, ore por alguém, ofereça a sua oração por alguém. Viva, vida eterna é isso, é você viver para o outro. Mas quando você se fecha e olha só ao seu lado, escuta aqui, você sabe o que é fazer alguém feliz? Eu quero errar. Deixa eu falar bem claro para você, eu quero errar aqui nesta vida. Quero errar, pode escutar o que eu vou dizer. Eu quero errar, considerando uma pessoa como filho de Deus e ele não ser. Mas eu prefiro errar e acreditar em você e fazer tudo para te ajudar, do que errar dizendo, não creio no povo, ele tem defeito, e falar de você. Eu quero errar estando ao seu lado. Eu quero errar te amando. Eu quero errar te respeitando, eu quero errar te considerando, eu quero errar te dando a mão. Se você não merecer, o problema é seu, mas eu quero errar. E Cristo parece que errou quando estendeu os braços do Calvário e morreu por toda a humanidade. Se eles não quiserem, o problema é deles, mas Ele amou o mundo de tal maneira e deu, que doou-se a si mesmo. Foi erro? Foi erro? Deixa eu só dizer, é melhor errar acima do que abaixo. Eu disse para um pedreiro esta semana, é engraçado, sua igreja não proíbe, que ele viu no meu carro uma fotografiazinha de Jesus, não proíbe aquela fotografia? Eu disse, não, a igreja não proíbe fotografia, a Bíblia proíbe gente adorar. Mas fotografia não. Aí ele estava com um crucifixo no pescoço. Eu disse, isso é engraçado, olha. Está vendo o senhor com esse crucifixo aqui no pescoço? Uma cruz. Eu disse, pois é, se o senhor não respeitar essa cruz, o problema é seu. Mas o senhor está dizendo que Cristo morreu para te salvar. Se o senhor quiser fumar, beber, prostituir, mentir, brigar, com isso aqui no seu peito, você está dizendo que você não aceitou, mas que Ele morreu para te salvar. O problema é seu. Mas eu vou errar, e eu venho aqui no púlpito, sabendo, palavra clara, Jesus, o profeta também disse, onde se reúne um povo, se reúne 3 classes de pessoas, já passaram por aqui, pessoas que nunca acreditaram e foram embora, mas olha, pergunte para elas se eu não as respeitei como filho de Deus. Todos que vêm aqui, eu os convido a vir ao altar, chamo ao arrependimento, o batizo em nome de Jesus, ensino para eles o Evangelho. Se não querem viver, não é problema meu. Mas eu os respeitei como uma semente eleita de Deus, uma pessoa pela qual Cristo morreu e deu sua vida por ela. E é isso que eu quero que você faça. Viu? Respeite as pessoas que visitam a igreja. Não seja pedra de tropeço no caminho de ninguém. E quando você faz isso, você está crendo na palavra. Deixa eu dizer, na palavra não diz que filho de Deus tem estrela na testa. Eles entram aqui assim, como entrou um Firmino, né, irmão Francisco? O próprio irmão Francisco olhou e falou assim, pastor, aqui não vai dar nada não. Mas eu respeitei. Eu disse, quando o homem vem falar comigo, não, o homem disse que veio para ser batizado. E o Francisco olhou e disse, não, aquilo não. Aquele ali não vai dar nada. Mas eu nunca neguei batismo para ninguém. Qualquer pessoa que vem a mim e disse, eu quero ser batizado, eu vou te batizar. Agora, se você não vai viver, é problema seu. Eu vou te respeitar como uma semente que está caída aí, coisa bonita, é um copo caído na lama, que é tirado da lama, lavado a lama e pronto para ser usado no serviço. Se você voltar para a lama, é problema seu. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Escute. Respeite o seu irmão,
faça o melhor por ele. Faça o melhor pela sua família. Faça o melhor no seu trabalho. Respeite as pessoas. Cristo morreu por elas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Irmão Severino pedindo oração por sua mãe, irmã Francisca, por uma cirurgia de sua cunhada, irmã Maria Monteiro, pelo Ricardo, por uma causa na justiça, irmã Jaciara, em favor de sua família lá na Bahia, irmã Joana, em seu favor, irmã Lúcia, em favor da alma dos seus filhos, lá em Recife, oração em favor de Daniésio, lá no Jardim do Siridó, no Rio Grande do Norte, Francisca, por seu filho em Souza, Mariane, lá em Jardim do Siridó, Diva, lá em Ponta Grossa, Edênia, em Fortaleza, Renato, em Videira, Marina, em Camaragibe, Amanda, lá nos Estados Unidos. Essas pessoas, nós precisamos de respeitar seus pedidos. Eu queria que todos aqui não orassem por você, orassem por esses pedidos. Depois nós vamos orar por você. Levante a sua mão. Vê se lá no seu coração você pode respeitar essas pessoas com uma necessidade. Se você for sincero na sua oração, nada fará frente à sua oração. Pode levantar sua voz. E com o seu coração, essas pessoas estão pedindo, não é para que eu ore, é que a igreja ore. A igreja ore, ore. Oh, Senhor, como o Senhor é bom, como a tua misericórdia é para sempre. Como nós somos felizes quando falamos contigo e o Senhor atende a nossa oração quando estamos em angústias, em apertos e em problemas. Estas pessoas também estão aflitas e necessitadas, senão elas não recorreriam a nós para pedir a oração. Em nome de Jesus eu oro que a tua mão de graça e de bondade, de misericórdia seja estendida, ainda que essas pessoas não mereçam, porque ninguém merece nada do Senhor. Tu faz porque tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Oro com a minha alma junto com esta igreja, que este povo obtenha uma vitória no amor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, quantos aqui querem que alguém ore por você? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Muitas mãos levantadas. Então, se você quer que alguém ore por você, ore por esse que por esse que levantou a mão, que está ao seu lado também. Levante a sua voz e diga: Senhor, abençoe a todos que têm as mãos levantadas. A sua também está no meio. Ore agora com a sua alma. Deus, nós reconhecemos que a tua palavra é a verdade e que a tua palavra está escondida em vasos de barros, em seres humanos cheios de problemas, debilidades e fraquezas, e que vivem aqui nesta terra e que precisam tanto da tua ajuda. E eu oro junto com eles que a graça do Senhor possa recorrer a cada um em sua necessidade hoje à noite. Senhor, sê misericordioso, sê gracioso com cada um dos meus irmãos aqui, e que ninguém volte abatido, ou triste, ou frustrado, mas que possa voltar na expectativa de que os frutos da tua palavra sejam manifestados na vida de cada um, uma vida de uma tremenda vitória em Jesus Cristo. Eu oro e eu peço em todos os âmbitos da vida, Senhor, em nome de Jesus, desde o espiritual ao físico ao material. Sê misericordioso e abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, só uma coisa. Vire e aperte a mão do seu irmão e diga: Deus conceda o desejo do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E o desejo do teu coração seja concedido. E Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estaremos juntos, se o Senhor permitir, na escola bíblica domingo às 9 horas da manhã. Deus abençoe a todos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel